Olá internet, sejam bem-vindos ao meu programa na internet, onde eu falo sobre videogames, mas hoje ocasionalmente vamos falar sobre filmes de videogames, então de qualquer forma, whatever. Só que antes de começarmos eu quero convidar vocês para o FNAF Amino, porque se você está assistindo esse vídeo é porque você gosta de FNAF, e se você gosta de FNAF, este aplicativo é feito especialmente para você, pois lá você vai encontrar diversas coisas bem legais, como novas descobertas, fanarts, enquetes, quizzes, ou os famosos updates do Scott sobre o filme, os jogos novos, e é claro, para você que é um teórico aqui do canal, lá tem teorias bem fodas feitas pela comunidade. Super recomendo para você que gosta de teorizar. E isso sem falar dos grupos onde você pode falar com a galera e debater sobre suas teorias e até mesmo formular algumas. E o melhor, é grátis. Sim, ele é grátis. Então instale ele aí e me segue no meu perfil, porque eu estou fazendo uma enquete sobre o assunto do próximo vídeo de FNAF. Então, quando acabar aqui, corre lá e deixa seu voto. Agora, filmes de videogames. Mesmo tendo alguns probleminhas, parece mesmo que a indústria do cinema não desiste, quer levar mais games pra lá. Como por exemplo, a Netflix, que está adaptando The Witcher 3, meu segundo jogo favorito, para uma série épica medieval. Também temos o remake de Tomb Raider chegando por aí, que vai ser praticamente jogo, só que com pessoas. Ou até mesmo o Slenderman, que era uma história de internet, que virou um game e agora virou um filme. Acho um absurdo que um joguinho como esse conseguiu virar um filme. Rampage, um filme que vai sair ainda este ano sobre monstros gigantes, e acredite ou não, é baseado em um game 2D de arcade dos anos 80. Dá pra acreditar? De qualquer forma, vocês sabem porque eu estou aqui. FNAF, o filme. Após várias promessas em posts na Steam, parece que Scott Cawthon conseguiu o cartão verde para fazer um filme sobre a famosa franquia de terror que até hoje consegue causar susto dos mais desavisados, Five Nights at Freddy's, também conhecido como o jogo dos ursinhos. Eu admito, eu evitei bastante esse assunto porque eu pensei que Scott, o criador, não iria levar esse projeto pra frente. O próprio Slenderman demorou 7 anos para conseguir seu primeiro filme, mas agora com as últimas notícias parece que nada mais pode impedir o filme, pois já tem o super estúdio, um dos melhores diretores do cinema, e não vai ter Scott Cawthon. Quem vai fazer a história? O que será de Freddy e seus amigos? Bem, sejam bem-vindos à indústria do cinema, o lugar onde fazem filmes por você. Parece estranho, mas é assim que funciona na maioria das vezes. Mas a pergunta que fica no ar é: isso pode ser um problema para FNAF? Eu digo sim, ou talvez não. Sim, eu sou bipolar às vezes. Como vocês sabem, filmes baseados em videogames não são conhecidos por serem as pérolas do cinema. Na verdade, são conhecidos por serem bem ruinzinhos mesmo. Super Mario Bros é um bom exemplo para isso. Sim, existe um filme live action do Mario, e isso mesmo todos eles tendo investimentos de milhões e milhões de dólares, tanto os antigos quanto os mais novos. Mas não, eu fui assistir Assassin's Creed e amei. Não, você não amou aquilo. É fato que quase todos os filmes baseados em games não são muito bons. Bem difícil alguns salvar. Mas não precisa dar rage aí nos comentários e dizer que eu odeio esses filmes, porque não é minha opinião. Basta você olhar no Metacritic ou no Rotten Tomatoes, que são sites que reúnem críticas de vários senhores que não tem mais nada pra fazer e decidem dizer que não é tão bom assim. Por exemplo, Lara Croft Tomb Raider, um clássico. Este filme está com 33% de aprovação. É sério, vocês com certeza não viram esse filme. Mas então, por que todos os filmes baseados em videogames são tão ruins? E será que FNAF e Slenderman vão cair na mesma de Resident Evil, Mortal Kombat, Doom, Silent Hill e os outros? Bem, você vai descobrir isso hoje. Mas antes, por favorzinho, deixe um gostei aí embaixo, porque é extremamente trabalhoso fazer esse tipo de vídeo. E caso você esqueça, o YouTube vai parar de te atualizar e você vai ficar por fora e não vai saber quando vai ser os próximos vídeos. Vai ser horrível. Então evite esse problema e deixa um gostei aí embaixo. E já aproveita para seguir o canal no botão vermelho. É gratuito e você vai fazer parte dessa comunidade de teóricos de games e de filmes agora. E vamos lá. Diferente do que você imagina, os filmes baseados em videogames não são ruins por acaso. Existe um motivo para isso. Na verdade, uma pessoa odiado por muitos gamers. Senhoras e senhores, conheçam Senhoras e senhores, conheçam o Sr. Bowers. O Sr. Bowers é um diretor de cinema alemão que construiu sua carreira fazendo filmes baseados em videogames. Essas pérolas que você tá vendo. E todos os seus filmes foram um total fracasso, tendo notas horríveis. Então, Leon, qual é desse cara? Por que os gamers odeiam ele? Ele é um gênio incompreendido. No futuro vamos todos olhar para esses filmes e vamos achar incríveis? Na verdade, não. Bem, essa é uma treta bem famosa e eu vou tentar simplificar o máximo possível para que vocês entendam bem. A resposta para todos esses fracassos é uma lei de imposto alemã. Deixa-me explicar. O seu filme pode ser financiado pela BKG, que é a empresa de merda do Sr. Boss, e eles se aproveitaram
precisavam de uma lei alemã que declarava que qualquer investimento feito em filmagens teria um imposto 100% dedutível. Ou seja, ele retorna. E esta lei veio a público em 1970, quando Hollywood estava tomando conta do mundo do cinema e países europeus estavam com dificuldades para competir, e alguns deles, incluindo a Alemanha, utilizaram desta lei para criar um enorme incentivo para filmes que não eram produzidos pela grande Hollywood. Embora essa lei tenha aberto muitas portas, ela também ajudou o nosso amiguinho a ganhar muitos com esse 100% dedutível dos investimentos, simplesmente comprando direito de títulos de videogames da época e fazendo filmes muito rápido com um orçamento bem baixo, desta forma movendo dinheiro isento de imposto. Mas então, se ele iria fazer um filme de qualquer jeito, por que ele não fez um filme bom? Bem, o Código Tributário alemão ditava que os impostos apenas tinham que ser pagos em qualquer retorno que o filme fizesse de volta. Então, se o filme fosse um fracasso, isso seria melhor pra ele. Ok, meio confuso, mas para você que não entendeu, se os filmes que custavam milhões fossem um fracasso, grande parte do dinheiro volta pra ele. Então ele fazia filmes ruins de propósito, ou seja, ele usava os títulos dos games apenas como uma ferramenta para farmar dinheiro, não porque ele amava o material original ou queria adaptá-lo para os cinemas. E ele fez isso com grandes títulos, tipo Alone in the Dark. Sabe os jogos de terror que você joga aí? Só existem por causa deste aqui. Esse aqui é o pai dos jogos de terror. Agora vocês entendem porque todos os gamers odeiam ele. E se você quiser saber mais sobre essa treta, eu vou deixar o link para uma matéria especial sobre o Sr. Bowser aí na descrição, a mesma que eu usei para fazer esse vídeo. Mas vamos seguir em frente. Se isso é um bom negócio para farmar dinheiro em cima de nomes de videogames, por que as pessoas não continuaram? Porque felizmente esse processo foi fechado em 2000. Ok, Leo, você explicou por que os filmes antigos são ruins, mas explique então Assassin's Creed ou Prince of Persia, que são filmes recentes e não fazem parte deste golpe aí, mas ainda assim são ruins. Sim, eu sei, eu já ia falar sobre os mais recentes. É fato que há um problema em tentar transformar videogames em filmes, mas qual? Vai ser meio genérico isso que eu vou falar, mas já pararam para pensar de um olhar artístico? Existem coisas nos videogames que podem ser meio difíceis de converter em um filme, como dizem vários escritores do mundo dos games. As empresas que fazem, BioWare, Rockstar North, Santa Monica Studios ou até mesmo desenvolvedores indie, quando fazem games, eles focam em várias etapas como premissa, construção de personagem, diferencial do game, público-alvo, e todos trabalham juntos nisso, para fazer aqueles trailers alucinantes que te fazem querer jogar o game, o que é totalmente diferente no cinema, que tem escritores que vão fazer uma história e depois outros caras vão montar o filme. Talvez seja isso que esteja faltando no cinema, a coisa que nos faz querer jogar os games. Corey, um dos escritores principais de Assassin's Creed, disse uma vez: muitas vezes se trata de dinheiro, pois os estúdios de cinema frequentemente optam por fazer filmes baseados em franquias que vendem melhor e não aquelas com potencial mais cinematográfico. E eu concordo totalmente. Quais são as chances de um filme sobre Uncharted ser ruim? Zero, porque ele tem potencial cinematográfico. Então, se essa saída focar em games com histórias boas, Prince of Persia, Silent Hill ou até mesmo Max Payne eram para ser filmes incríveis, certo? Errado. Weller Winston Dixon, um professor de estudos cinematográficos, disse que há um motivo simples sobre o porquê dos filmes baseados em videogames sempre falharem. É que eles não são interativos. Nos videogames, o jogador é a estrela, ele direciona o personagem, ele decide que trama seguir e quem atirar para chegar no próximo nível. Quando esse aspecto está faltando para os telespectadores, eles já não se sentem como parte da ação. Ou seja, Slenderman, um survival horror amado por todos os gamers, que é conhecido pela sua atmosfera assustadora e o pânico para encontrar as páginas. Se você remove o elemento de interatividade, se torna só mais um filme de terror estrelado por um manequim satânico. BioShock Infinite, só quem jogou sabe como esse game é maravilhoso só de ficar olhando. E se você tira isso, se torna um simples filme de tiro e perseguição. E o mesmo se aplica a outros games como Resident Evil. Não é mais você que está numa mansão com zumbis e um traidor. Ops, spoiler de 20 anos atrás. E Five Nights at Freddy's não escapa. Jogue ele e você será um vigia noturno que a qualquer momento pode ser atacado por um urso robô com um som muito alto. Agora assista isso com mais 50 pessoas em uma sala de cinema e você nota que perde 100% da experiência original. E talvez esse seja o real problema de filmes baseados em games, quando eles perdem o elemento de interatividade. Agora, isso pode realmente acontecer com FNAF? Podemos dizer que sim, porque não tem como fazer um filme sobre um guarda noturno passando uma noite em uma pizzaria. Esse filme iria precisar de cenas fora daquele lugar para contar a história, ou flashbacks para
para contar o passado de William e Harry, e isso se eles forem os personagens principais. E é aqui que entra outro problema que podemos ter: a história. Se lembra de Assassin's Creed? Então, quando o filme foi lançado, existiam 17 games, ou seja, uma história rica em detalhes, e a maior crítica do filme foi tentar explicar tudo, pois tinha muita coisa: os assassinos, os templários, a Abstergo, o Animus, ou seja, muitas pessoas ficaram perdidas. E isso realmente pode acontecer com o FNAF. Digo, tentar explicar tudo o que acontece naquele universo e acabar se atropelando e as pessoas não entenderem bem a história. Então, FNAF, o filme, já é ruim antes mesmo de ser lançado? Eu acho que não. Porque diferente da maioria, FNAF não precisa se basear em um simples game indie de jumpscares, pois ele tem uma história secreta, incrível, misteriosa e muito cinematográfica, que se passa em um outro universo, The Silver Eyes. Acha que foi por acaso que a Blumhouse convidou o Chris Columbus para dirigir o filme? Logo ele que trabalhou na adaptação do icônico Harry Potter. Bem, nada foi dito se eles usariam o livro nessa adaptação, mas é bem difícil de ignorar um livro que vendeu milhões. Mas é apenas uma teoria. Então, isso é tudo, pessoal. Pode ser que isso que eu disse pode acontecer, ou pode ser que não. Afinal, é apenas uma teoria, né? Por isso que eu